Bom dia, paz seja convosco. Vamos para mais um Recolhendo Maná. Só que antes de recolher o maná, eu gostaria de compartilhar. Essa semana eu pude visitar a célula viva do irmão Felipe e da irmã Charlene. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar naquele lugar. Eu fui grandemente abençoado. Fui muito tocado pelas pessoas, pelo amor de quem me recebeu lá. E eu pude compartilhar uma palavra abençoada da parte de Deus, porque eu também fui acolhido e recebido como é agradável diante de Deus. Quero deixar bem claro que a unidade da liderança da nossa igreja é uma coisa ímpar no nosso meio. E isso deve ser valorizado com certeza. Amém? Então vamos recolher o maná? Já que eu tive lá essa semana ministrando, eu vou compartilhar aqui uma palavra que é uma extensão daquilo que eu ministrei lá naquela célula. E o tema do nosso maná de hoje é o Santo Espírito na minha vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dá um pause aí enquanto você procura. Eu já deixei ele aqui escrito para mim compartilhar contigo. Amém? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, em algumas versões, se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Aleluia! Então, eu quero começar fazendo uma breve introdução, falando da diferença entre posse e propriedade. A propriedade é aquilo que a pessoa tem, e a posse é aquilo que está com ela de fato. Tanto é que você pode ter algo, ser dono de algo, como um carro, mas emprestar para alguém. A propriedade do carro é sua, mas a posse é da pessoa que você emprestou. Então ali nós começamos já a ver uma coisa interessante nesse versículo, que o Espírito do Senhor vai tomar posse, vai se apossar, se apoderar da pessoa. Porque a pessoa na verdade já pertence a Jesus, ela já foi comprada com o alto preço do sangue que foi derramado na cruz. Mas às vezes a nossa vida não está nas mãos de Jesus de fato, ele não está exercendo a posse. Então o Espírito do Senhor, ele vai se apossar da sua vida e vai te transformar num outro homem. Amém? Vamos para o primeiro aspecto da nossa mensagem. O Espírito do Senhor se apossará de ti. O Espírito Santo, essa é a primeira pergunta. Ele manda de fato na sua vida? Se ele não manda, quem é que manda afinal? Quais as direções que você tem seguido? Essa é a reflexão do primeiro aspecto. É muito mais importante agora, nesse espírito de reflexão, fazer perguntas do que buscar respostas. Até porque as respostas já estão no nosso coração. Lá no fundo nós sabemos no que temos errado, no que temos feito da maneira que não agrada o que agrada a Deus. E a questão é, se ele já tem posse sobre a sua vida, como tem sido ela? Quem é que decide as coisas na sua vida? Qual é o fundamento das suas decisões? Essas são as evidências do Espírito. Ele tem posse na sua vida. Mas você pode dizer que ele de fato pode exercer com tranquilidade essa posse? Ou você tem resistência? Reflita nisso, querido. Segundo aspecto, e profetizarás com eles. Profetizar. Profetizar é com a boca, é falado. Profecia é uma coisa falada. E eu quero te dizer, o que tem na sua boca? Profecia ou maldição? Do que está cheio o seu coração? De profecia ou de maldição? Em Lucas 6,45 está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero te dizer, se o Espírito Santo realmente já tomou posse da sua vida, você vai profetizar, você vai falar as coisas de Deus, você vai falar do reino de Deus, você vai falar da pessoa do Senhor Jesus. Você não vai ficar falando de mulher, você não vai ficar falando de sexo ilícito, você não vai ficar falando de bebedice, você não vai ficar falando de droga, você não vai ficar falando de fornicação, você não vai ficar falando do pecado. Você vai falar da pessoa do Senhor Jesus. Você vai falar da obra dele na sua vida. Então você tem que se tocar. A verdade é essa. Está na hora da gente acordar e entender que se o Espírito Santo está conosco, o que a gente fala também é inspirado por ele. Amém? E agora vamos para o nosso terceiro aspecto. Tornar-te-ás num outro homem. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você tem feito a diferença? Porque se você é uma outra pessoa, você faz diferença. Se você é diferente do que era antes de ser tocado por ele, você já faz a diferença. As pessoas conseguem notar que há algo de diferente em você.
Aliás, você tem se tornado a mudança que você deseja que aconteça naquilo que te revolta? Porque é muito fácil ficar falando. É muito fácil ficar apontando e reclamando e dizendo que tinha que ser de um jeito ou que tinha que ser do outro. Mas a pergunta é: você é a mudança que você espera? Você é a revolução que você pleiteia? Você tem que pensar nisso hoje, querido. Não adianta ficar aí falando um monte de abobrinha dizendo que isso está certo e que aquilo está errado. Você tem que fazer acontecer. Eu já tenho ministrado isso. Nós não fomos chamados para deixar rolar. Nós fomos chamados para fazer acontecer em nome de Jesus. A sua vida mudou ou não depois que o Espírito Santo te tocou? Esse é o nosso terceiro aspecto. E a junção dos três aspectos que nós falamos aqui, eles formam uma revelação de algumas evidências do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, consegue exercer o senhorio, ele manda naquela vida. Quando você fala das coisas do mundo, quando você não consegue deixar que Jesus ordene os seus passos, e quando você não tem uma mudança de vida, você tem que indagar o que está errado na minha vida. E eu quero deixar esse pensamento hoje. Não que você afirme o que vai fazer, mas que você pense naquilo que você tem feito até então. Quero te desejar um bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.